Boa tarde, mais um episódio aqui da Vila Nova Podcast, esse novo projeto que se inicia com o pessoal. E hoje nosso entrevistado veio lá de Minas Gerais. Hoje ele é meu amigo Pablo Fernandes. Como é que você tá, meu querido? Ricardo, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Vim lá do outro lado, né? Do país. Veio de longe, né? Vim de longe, mineirinho falando. Quanto tempo de viagem? Foram 2 dias, né? 2 dias de Fazer uma viagem. escala, né? Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, absorver um pouco da história e conhecimento de vocês também. Que isso, satisfação imensa estar com você. Pablo, hoje vamos falar de alguns assuntos bacanas, né? A Vila Nova Agrícola pertence ao mundo do agronegócio, assim como você também pertence a Sonhagro, que também é ao mundo do agronegócio. Hoje, vamos lá, o que é a Sonhagro hoje, Pablo? Conte-nos para nós o que é a Sonhagro hoje, a nível, vamos dizer assim, a nível Brasil hoje. Sim, vamos lá. A Sonhagro hoje é uma empresa que é a ponte para o crédito rural, né? Nós somos uma empresa que nasceu do crédito rural há mais de 10 anos. Há 3 anos a gente vem ali com franchising, né? Nós franqueamos toda a rede. E a gente vem desburocratizando os créditos, trazendo soluções, né? Para o produtor rural. Enfim, a Sonhagro hoje é a ponte do crédito do campo até a instituição financeira. A Sonhagro hoje ela possui uma rede de franquias. Sim, uma rede de mais de 90 franquias hoje em 24 estados brasileiros. Hoje são 90 franqueados em 24 estados brasileiros. Isso, pelo menos. Que legal. E como está o desafio hoje, no mundo desafiador hoje do crédito? Que a gente sabe que hoje a agricultura ela vem de 2 anos com baixa produção, enfim, né? Como que você está enxergando? Como que a Sonhagro enxerga o mercado hoje a um curto prazo nesse novo plano safra que se iniciou mês passado? Ricardo, nós enxergamos tudo com os melhores olhos, tá? Tem muita gente pessimista quanto a isso, a gente pensa bem no contrário. Porque nós apresentamos a solução para o problema, né? Que é a busca por crédito, um crédito consciente, né? Não é crédito para o produtor se afundar em dívidas, desesperado. Até porque a Sonhagro não vende crédito, ela presta consultoria totalmente diferente. Consultoria. A palavra que vocês dizem, consultoria. O que é hoje uma consultoria para a Sonhagro visando em crédito rural, para a gente ser mais específico? A gente vê com diversas consultorias, né? Sim. Cada área tem a sua consultoria. Então, hoje no crédito rural, o que seria uma consultoria? É o que eu chamo de crédito que não é canibal, tá, Ricardo? É um crédito inteligente, que o meu consultor tá lá na propriedade do produtor rural, ele está realmente vendo a necessidade certa, está aplicando o crédito da maneira certa. Tem muitos produtores que tá lá investindo recurso próprio, né, na sua propriedade. Hoje tem bastante, né? Você pega hoje produtores, hoje ela tem recurso próprio, né? Propriamente dito, vários deles captam recurso no banco. Isso. Né? A nossa região hoje, centro-oeste, é muito fomentada pelo próprio Sudeco, né? Que é a linha de FCO. Claro, fomentada através dos principais bancos governamentais hoje. Mas a gente vê várias entradas e saídas. A Sonhagro hoje, uma outra pergunta que eu queria te fazer. A Sonhagro hoje, como que ela vê a questão assim? Existe diferença entre uma cooperativa de crédito e um banco governamental? Existe e não existe, né? A cooperativa de crédito, ela tá ali distribuindo o crédito entre seus associados, né? E ela não tem demanda real do crédito subsidiado, né? Hoje as cooperativas não existe demanda real. Real não, ela tem um subrepasse, né? Que vem da instituição financeira governamental, né? Da estatal. A estatal repassa uma parte para eles. Repassa para as cooperativas. Isso, e eles distribuem. São os cooperativas famosas, as cooperativas de crédito. Isso, hoje e eles distribuem esse crédito, distribuem seu próprio crédito, que também é um crédito bom, tá? Não precisa de olhar com olhos ruins, não, é crédito bom, se usar da maneira inteligente. E daí, tá Sonhagro. Tá Sonhagro. Tá Sonhagro. Ah, não tem recurso? Tem recurso, tem solução, tem possibilidade. Como você vê, quanto tempo de Sonhagro, Pablo? Eu já vou pro 3º ano na Sonhagro. 3º ano já? 3º ano. Iniciou lá em 2020. 2021 para 2020, né? 2021 ali eu entrei. Eu trabalhava não na franqueadora, mas eu trabalhava na unidade do CEO, né? Que é o Romário, era funcionário dele. E antes da Sonhagro, você vem de onde? Antes da Sonhagro tem chão. Chão? Tem muito chão. Vem da parte comercial de vendas. Antes da Sonhagro, por incrível que pareça, eu era gerente de empreiteira. Gerente de empreiteira? Sim, administrativo 100%. Nada a ver. Tipo, Antes, totalmente pouco antes, né?
totalmente de lado avesso, oposto. mas é um lado da minha família, que é o lado da construção. Meu pai era encarregado da Samarco, então eu tenho uma veia de construção, entendo muito, né? Ah, você gosta também. Gosto. Ah, você então, assim, antes da Sonhagro, vamos voltar um pouquinho atrás. O Pablo, ele era gerente de empreiteira. Sim, a empresa antes, né? Uma Mas empresa sempre antes. trabalhei aí no mercado de vendas, no mercado de negócio, no agronegócio. Sim, sempre atuando na área de Sempre vendas. no comercial. Mas não literalmente dito como com o agronegócio. Não, agronegócio, já trabalhei com comércio de exportação de café, né? Que a minha região é cafeeira, como você bem conheceu. Conheci, eu tive lá conhecendo vocês. E o que o Pablo hoje, vamos falar assim, vê do mercado hoje, vindo da parte de empreiteira, vindo agora para o agronegócio, vindo para a linha de solução de crédito, assim. Pablo, hoje, para quem está começando no agronegócio, ou para quem está começando, seja em empreiteira, seja em qualquer coisa, o que o Pablo hoje pode recomendar com a experiência que você tem? Quantos anos de mercado você tem? Mais de 10, né? Mais de 10 anos. 10 anos. Então hoje, o que o Pablo pode recomendar para quem está começando? Não só no agro, né? Mas vamos dizer para quem realmente é aquele cara que está saindo da faculdade, aquele cara que pensa em um crescimento realmente exponencial. O que o Pablo teria para falar para essas pessoas? A Sonhagro tem um lema que eu gosto muito. É o que eu levo comigo particularmente, que é realizando sonho e prosperando vidas. O que eu tô querendo dizer com isso, Ricardo? Eu vejo muita gente saindo da faculdade hoje, recém-formado, com planos focados em terceiros. E não estão focados nos seus próprios sonhos, não estão focados em si mesmo, em conhecimento próprio, em conhecer a si mesmo. Então eu vejo que hoje falta isso, esse nível de identidade no mercado. Muitas vezes a gente vê muita identidade copy-cole, né? Eu herdei a identidade do meu chefe, que herdou a identidade, não. Tem muita pouca gente. Na verdade, assim, você vê hoje o pessoal saindo de faculdade, a gente vê mais, como que eu vou dizer assim, mais um espelho de... Isso, muito xerox, né? Muito xerox, assim, dos cases de sucesso. O pessoal, assim, nada contra seguir cases de Certo. sucesso. Mas, assim, a gente costuma ver, fulano de tal deu certo, agora vamos seguir fulano de tal, entendeu? O Romário, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é nunca terceirize o seu sucesso, né? Então, isso eu acho que falta nas pessoas hoje, não terceirizar o seu sucesso, não se aplicar o seu sucesso dependente a uma outra pessoa, por exemplo, né? Algo que eu vejo muito hoje. Nas pessoas que estão entrando no mercado, até gente velha de mercado, né? Não é, Ricardo? Você vê que a pessoa está aí terceirizando o sucesso dela. Então, trabalhe mais tempo, estude mais tempo, durma menos, se possível, no início. A gente dorme pouco. A gente dorme pouco, gente. Para quem não me conhece, eu não durmo. Praticamente dorme e pouco. Mas é isso, cara. Quem tá chegando hoje vai correr atrás de quem tem experiência, de quem tem conhecimento. Eu lembro de que ano eu comecei, sabe? Comecei em 2010 como AT da Sementes Balu e dali foi para uma outra revenda e aí a gente começou a trabalhar. Cara, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada, né? Naquela época era uma faca no dente e a vontade realmente de crescer. Claro, hoje... praticamente aí 14 anos de formado, a gente vê que a tecnologia englobou, cresceu muito rápido em tão pouco tempo. Só que aquela época eu trabalhava, era de domingo a domingo. Na época eu namorava e aí não tinha tempo para namorar, literalmente mesmo. Era briga o dia inteiro porque sábado, domingo e desde que eu me entendo como agrônomo, comecei a formar, tipo assim, não sabe o que é carnaval, né? Então assim, e aí a gente vem crescendo, passando dali, a gente acabou... criando novas etapas, aprendendo sempre. Sempre tive mentores em minha vida que me deram tapa na cara e falaram, não, tá errado, tem que fazer dessa maneira. E eu acabei ouvindo, sabendo que nós temos hoje 2 ouvidos e uma boca. Então, assim, quanto mais a gente ouvir... ouve mais do que fala. Do que falar, né? E propriamente dito. Cara, e o que é o Romário hoje pra você? O Romário hoje ele é um dos proprietários da franquia. Isso, o Romário é fundador, né? CEO. Conheci aquela peça, uma figura. Meu amigo particular, além de meu chefe, né? É uma comédia mesmo ele, mas ele é 100% aquela pessoa que às vezes vejo no vídeo aí, pode pesquisar nos podcasts. Ele é 100% aquela pessoa, ele não esconde quem ele é. É um cara que me ensina sempre, né? Eu trabalho com ele, você sabe o meu grau de proximidade trabalhando com ele, trabalho praticamente ao lado dele. Trabalhar do lado daquela pessoa. Eu conheci pouco ele, né? Tive com vocês treinamento lá na Sonhagro.
E tipo, um pouco que eu conheci ele, acabei gostando muito, sim, uma vibe, nossa, até mandar um abraço pra ele. É aquilo mesmo. Romário, a hora que puder vir pra Ponta Porã, ver nos visitar, que realmente a gente vai estar te É esperando. uma pessoa que vê realmente o mercado de forma diferente, vê a vida de forma diferente. Ele, cara, tá sempre me ensinando, extremamente generoso, humilde. E eu tento, nisso é algo que eu tento me espelhar. Se eu pudesse ser xerox disso um pouquinho, vai melhorar muito a minha vida. É interessante, Pablo. Eu vejo assim com muito bons olhos, assim, eu costumo falar, é igual quando eu tive no treinamento de vocês, com outros franqueados também que a gente teve junto, eu costumo falar, né? Dentro do mundo de empreendedor eu também falo. Existem pessoas que criou o lápis, né? Existe a pessoa que criou a borracha. E existe a pessoa que pegou a borracha e botou em cima do lápis. Então eu acho que tudo isso tem a ver com conceitos. A gente cria nosso próprio conceito na base daquilo que a gente aprende e absorve. Claro, ninguém é 100% e ninguém vai ser 100%. Todos eles têm seu ponto errado, vamos dizer assim, seu ponto negativo e produtivo. Só que de uma maneira que, cara, se a gente pegar o positivo de cada um e montar um próprio conceito, eu acho que vai longe. Entendeu? Eu acho que vai longe. Falando disso, eu falo isso como gestor, né? Que tem a parte de gestão que eu cuido, você como gestor, potencializar o melhor de cada pessoa é um desafio. E quem tem esse talento natural, Ricardo, ele está sempre um passo na frente, né? No meu ponto de vista. Aquele que observa o melhor de uma pessoa e consegue potencializar aquilo para algo melhor ainda. Mas como gestores a gente sofre, Pablo. Muito. Muito. Como gestor, a gente sofre pra caramba, cara. Eu vejo por mim mesmo. Mas enfim, todo desafio vem a ser um desafio legal, entendeu? Vamos lá, falando sobre Sonhagro de novo. Quais são os planos daqui pra frente da Sonhagro? Hoje, assim, você tá do lado do Romário, essa pessoa incrível. Mais uma vez, depois ele vai estar assistindo nós aí, vai estar ouvindo, vou estar mandando o vídeo pra ele, o link. Assim, hoje, a Sonhagro. Primeira pergunta, a Sonhagro hoje, a curto prazo, o que ela pensa? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você, a Sonhagro, aonde ela se vê daqui 10 anos? Aonde a gente se vê daqui 10 anos? Vamos lá, você me pôs contra a parede. Mas a curto prazo nós chegaremos a 100 unidades, que é um marco para a franqueadora. Tá? 100 unidades. É um marco e é uma meta que nós estamos batendo agora, no meio do ano. Era uma meta para o fim do ano. Graças a Deus ela está sendo batida agora. A longo prazo, eu creio, isso é uma opinião do Pablo e não da franqueadora. A opinião do Pablo, ótimo. Ótimo. Não vou falar por eles. Não pode falar, nem. Não. Mas vai se comprometer, senão vai se comprometer. Isso. Mas eu vejo a Sonhagro sim como uma instituição financeira diferente do mercado, com algo que não tem no mercado hoje. Eu vejo a Sonhagro como um grupo, né? São várias empresas ali que vão levar o sucesso adiante. Eu acho que tem muito a ver nesse processo transitório, e não só da Sonhagro, mas toda empresa que queira crescer tem muito a ver com pessoas, né? Sim. Romário sempre me disse, sempre disse, falou assim, dividir para conquistar. Para multiplicar. Para multiplicar, né? Desculpa a palavra, dividir para multiplicar. E eu acho que a Sonhagro, ela tem essa cara, né? Ela tem essa cara. Tem. A Sonhagro, ela leva... Na verdade, nós não somos uma cooperativa, não somos banco, mas nós levamos o cooperativo à risca, né? Hoje em dia eu falo porque tem funcionários, assim como eu sou um grande exemplo disso, que tô lá, às vezes, me doando além do meu tempo, né? Porque eu acredito no potencial. Então é isso, todo mundo se doa um pouco, divide um pouco de si e multiplica. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Isso é uma cultura... Isso é uma cultura que tem que ser praticada a nível geral, né? A gente geral. tem que... quanto mais a gente se multiplicar, melhor fica, né? Verdade, com certeza. E eu vejo, Ricardo, que acho que isso falta na maioria das empresas hoje, né? Na maioria dos gestores, né? Essa questão de dividir, às vezes, né? Doar um pouco ali pro seu funcionário, ou ao contrário, né? Que seu colaborador apoie mais a empresa. Muita gente, né? Cumprindo a tabela ali, né? De 8 às 18 e tá tudo certo. Mas, Pablo, hoje você considerar hoje é uma cultura, né? Você pega assim das 8 às 18, ou das 8 às 17, enfim. É uma cultura que se criou dentro de um país onde, né, realmente é difícil tirar aquilo que vem, literalmente. Cara, mas eu vejo assim, pessoas fora da curva acabam se destacando.
Com é certeza. multidões. Né? Primeiro ponto, eu vejo assim, pessoas que pensam fora da casinha acabam se destacando. Mas eu vejo também assim, o problema hoje das 8 às 17, vamos dizer assim, no seu ponto de vista, vamos entrar em um outro assunto aqui, legal, interessante. No seu ponto de vista, você não acha que deve ser tratado na escola, num ponto político, não digo político, mas social em escola? Social e educativo, com certeza. Eu acho que é o que você disse, vem do berço, né? É o que o meu pai, por exemplo, sempre me ensinou, Ricardo. Meu filho, quando você estiver trabalhando, dá tudo de si. Porque se você não der tudo de si ali, você tá roubando. E é a realidade. E eu levo isso comigo e aprendi no berço. E sim, se isso vir de forma social e educativa, hoje, Ricardo, nas escolas ali, sim, ter educação financeira nas escolas seria algo muito interessante. Que o ensino técnico ele fosse mais aplicado à realidade do que tanto ao técnico, eu acho que a gente teria sim um desempenho melhor, né, no dia a dia, um desempenho melhor das empresas nacionais, com certeza. Tá pegando agora? Cara, isso que você falou é muito legal, é muito interessante. Eu acredito que as escolas técnicas recebam um apoio maior, não só governamental, mas propriamente dito da iniciativa privada, de uma Sonhagro da vida, de uma Vila Nova Agrícola da vida, onde a gente possa fomentar, né, um certo nível. Todo grande nasceu pequeno, esse é um fato, a gente não consegue delimitar passos, não consegue crescer. Todo grande realmente nasceu, um dia foi pequeno, um dia foi moldado, tomou tombos, passou por processos e chegou aonde certamente de estudar. Cara, eu vejo com muito bons olhos a Sonhagro. Tive lá com vocês. Adorei demais aquela equipe. Nossa, enfim, não vou citar nomes aqui, senão vou acabar esquecendo de um ou outro, né? Enfim. Mas, cara, estamos vindo para o Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que você mais do que nunca, em parceria junto com a Sueli, a primeira franqueada de vocês aqui no Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso do Sul tem mais só Sueli, só Sueli. Só a Sueli. Então, assim, cara, bem-vindo. Mato Grosso do Sul precisa, né? Plano Safra aí vindo, estourando aí, realmente não é fácil. E antes de nós encerrar, assim, só para voltar a fomentar do Sonhagro, assim, sobre o crédito rural, o que mais impacta, uma última pergunta antes da gente encerrar, o que mais impacta na não captação do crédito rural hoje? Vamos falar assim, para você, vamos falar assim, quando chega um cliente para vocês fazem todo o levantamento assim, o que mais impacta em não conseguir, o que falta sempre no primeiro momento? Desinformação, Ricardo, o que eu tô querendo dizer? Às vezes a pessoa nunca, né, fez uma nota fiscal. Isso acontece muito. Isso em pleno 2024. Eu nunca declaro o imposto de renda certinho. Então é difícil você ter que fazer um cadastro patrimonial completo. Tem a falta de documentação também, é um fator, né? Mas, Paulo, eu vejo assim muito assim, eu atuo também pela minha empresa, minha própria Vila Nova Agrícola. Cara, a falta de documentações dos clientes é absurda. Vocês sofrem isso também? Sofremos, só que nós trazemos a solução para isso, né? É um diferencial da Sonhagro, volto a dizer, é consultoria. Às vezes a gente está ali cobrando aquele percentual não só pelo projeto, é pela consultoria total. Desde que ele senta lá na cadeia do escritório, ou que o meu vendedor externo vai lá no campo conversar com ele, até prover o crédito para ele, ou a aquisição do bem que ele desejou financiar. A gente vai acompanhando todo o processo, né? Emissão de documentação. Tem gente que não gosta, é inibido, o produtor rural às vezes é inibido aí no cartório. Todo produtor hoje, você pega o mais antigo, ele não sabe, né? Eu vou falar assim, talvez até seja criticado que eu vou falar aqui, vai parecer mais assim, mas é a realidade, né? Posto de renda sempre baixo, enfim. Pois é. Acaba ITRs atrasados, CAR fora do sistema. Eu já vi casos de georreferenciamento totalmente errado. Aí você vai pedir um documento para o cliente realmente passa a ser até um pouco rude e aí a gente acaba, vamos dizer assim, não conseguindo a linha de crédito. A Sonhagro também sofre com isso. Sofre, mas traz solução. Que é o básico, né? Sofre, mas traz solução. Vai Hoje você tem umas equipes que pode fazer esse serviço dentro da franquia. No caso aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos a Sueli que tem todo o conhecimento contábil para resolver a maioria dessas solicitações, né? Sim, se você parar para pensar hoje no crédito rural, o principal problema que eu vejo e venho observando de longe realmente é a parte de contabilidade.
Então, Ela falta realmente, peca os documentos. Alguns documentos faltam, né? então nós temos alguém especializado aqui no Mato Grosso do Sul para resolver essa demanda. E, Ricardo, a gente está aqui não para negar crédito para ninguém. A palavra mágica é tem possibilidade. Você aprendeu? Temos possibilidade. E tem Há possibilidade, E né? tem possibilidade de tudo mesmo, não é mentira. E nós fazemos isso, Ricardo, com o maior prazer, porque a gente está aí para ver produtor rural prosperando. Para trabalhar junto com ele, para prestar consultoria. Às vezes não vai ter do primeiro crédito, ele não vai talvez conseguir o volume de crédito que ele deseja, mas ele vai conseguir aquele primeiro crédito, e isso vai ser uma caminhada. Eu te falo, Ricardo, quantos pequenos produtores que eu peguei quando eu entrei na Sonhagro que hoje são grandes produtores. Mas eu acho que é escalonável, né? É escalonável. Tudo feito com consultoria e feito com, vamos dizer assim, se a gente escalona, e acaba virando um processo, vamos falar assim, o produtor ao final também te recompensa ao longo dos anos, né? Ele vem te recompensando também. E será que você falou isso aí, que você pegou do cliente do pequeno e hoje são grandes, falando na linha, vamos dizer assim, para quem está ouvindo, o pessoal tem muita dúvida do que é Pronamp, do que é Pronaf, do que é propriamente dito investimento. Certo. Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para você. Pronaf, quem tem direito a pegar? É o pequeno produtor com renda total até R$500 mil por plano safra. R$500 mil por plano safra. Sim. Então o Pronaf é o pequeno produtor. Pequeno produtor, agricultura familiar. Agricultura familiar. Isso. Faturamento até 500 mil. Total. Total. Isso. De renda totalmente proveniente da agricultura. Da renda proveniente vindo da agricultura. Aham. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas rápidas. Você fala sim ou não, só para o público entender. Quem trabalha com galinha poedeira pode pegar? Pode. Vaca leiteira? Pode. Cultivos de fruticultura? Tem possibilidade. Há possibilidade. Vamos lá. A gente na nossa região, eu estou falando da nossa região, tá? A gente tem muito pequenos produtores. Produtor de alface? Sim. Também pode. Horticultura. Horticultura também pode? Pode, claro. Tudo isso se enquadra Custei dentro do para Pronaf. isso, com certeza. Não só no Pronaf também. Nós temos médios produtores aí de hortaliças. E o que difere o Pronamp do Pronaf? Do Pronamp e do Pronaf? O Pronamp ele já está o enquadramento dos médios produtores, que tem o volume total acima de R$500 mil. E se eu não me engano, na atualização do novo plano safra, até R$1,5 milhão. O Pronamp. Até médio produtor. Ele é o médio produtor. Médio produtor. Isso. Acima de R$1,5 milhão se enquadra Demais em outro nível. produtores. Demais produtores. Isso, são grandes produtores já. Que E legal. cada um vai tomar um crédito com uma taxa de juros diferente um do outro. E assim a gente vai fomentando o mercado até todo mundo prosperar. Que legal, cara. Quantos clientes vocês têm hoje? Nós temos alguns, mas hoje a gente passa ali dos 55 mil clientes. 55 Norte a mil sul. clientes, de A norte a gente sul. passa desse valor. Não vou te Que dar legal. exato, Não, porque sim, graças a sim, Deus, sim. todo dia né, aumenta esse número. Sim, sim. Mas a gente passa aí. Que São legal, mais cara. de 55 mil produtores, sendo aí, conseguindo crédito, tomar crédito para esperar a vida, né? Olha, Ricardo, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu passei 3 anos, tem 2 anos que eu tô full time franqueadora e não atendo mais cliente final no crédito rural. Hoje você virou um braço direito do Romário, vamos dizer Não assim. é pra tanto. Mas Não, ele vai pedir aumento. eu saí com o Romário para fazer umas visitas assim de lançamento do Plano Safra um dia desse, depois do horário. E eu cheguei na casa do produtor e vi ele com estrutura muito bacana, confortável, né? Minha região é de cafeicultura, vi ele secando café, uma varanda aconchegante e tal. Só pra recapitular, você veio de Minas. De Minas, sim, Minas. região com cafeicultura. Cafeicultura. Forte. E o agricultor virou para mim e falou assim: tá vendo, Pablo? Aí, você fica lá atrás da mesa, você não enxerga a realidade. Falei, por quê? Falei, olha só, antigamente eu acendia fogueirinha ali no quintal para me aquecer, cara. Hoje em dia aqui eu seco meu café de forma toda automatizada, não pego peso, não pego friagem. O meu filho queria ir embora, acabando que fez agronomia e vai tocar a propriedade. Ou seja, é o legado daquele produtor tá levando adiante, sim, com a ajuda da Sonhagro. E como que vocês se sentiram ouvindo isso do produtor Cara, hoje? Mais realizado que ele, para ser sincero. Porque a gente vê que não é só dinheiro. Não é só crédito, não é só bens. É vida, é família. Né? Talvez aquele filho ia embora, aí quando o pai falecesse ele ia vender a propriedade e aquele legado ia encerrar.
A gente vê muito hoje nos pequenos produtores se encerrar justamente com a morte de um ente querido e Sim. acaba não trazendo, né, vindo, até por falta de desinformação. Com Igual que você certeza. disse, hoje um hortifruti pode pegar crédito, Todo mundo. o cara que produz tem, claro, assim, desde que entre numa parte contábil, mas o cara que tem 10 vaca leiteira consegue trabalhar com a linha Todo de mundo crédito. consegue tomar crédito, Entendeu? na verdade. Hoje bastante gente consegue Isso, tomar crédito. Tem muito crédito que é pouco utilizado. Por exemplo, agroturismo é pouco utilizado. Existe hoje crédito para agroturismo. Tem, e é muito bom. Tem gente aí que consegue crédito hoje para fazer quiosque, pousadas na área rural. Às vezes o cara tem uma região de vinhedo ali, quer fazer ali um agroturismo para as pessoas visitarem. Tem crédito para isso. Tem crédito para isso. Tem crédito para isso. E esse crédito vem do agro. Do agro. E esse crédito, vamos um exemplo, do agroturismo em si, é encaixado dentro do plano safra, vamos dizer assim. Dentro do plano safra. E dentro do plano safra, o que tem de crédito mais que nós sabemos? Porque nós sabemos, vamos dizer assim, da realidade. Custeio, né? Eu vou falar assim por mim, que eu vou dizer hoje, certo, que eu sei, vamos né? lá. Certo, que eu sei. Vamos dizer. Vamos lá. Corrija se eu estiver errado. Hoje a gente eu conheço hoje como custeio, eu conheço hoje como investimento de maquinário. Basicamente, alguma linha para reforma de solo, vamos dizer assim. Sim. Fora isso, o que tem hoje mais no plano safra? Tem coisas muito legais. Ó, hoje em dia a gente tem o Pronaf Mulher, que tem um volume de crédito extra para a mulher da família que cuida da propriedade. Mas o Pronaf Mulher, só recapitulando para quem vai estar ouvindo a gente, se enquadra dentro do Pronaf. Sim, mas porém ele não impacta no volume crédito total de crédito. Ele pode exceder o volume. Pode exceder? Pode, porque é um crédito extra para fomentar as mulheres do agro, né? Que legal, Temos, cara. Tem, sim. Sabia. Cara, são imensos. Talvez eu vou ser até falho com vocês se eu for citando pontos aqui. Porque se você pegar o manual de crédito rural lá, você vai ver que tem crédito para tudo. O produtor rural, ele precisa de entender que a propriedade rural precisa de andar com o recurso dela, Ricardo. A propriedade rural tem que dar lucro, não despesas. Sim. Se ele está tirando dinheiro do bolso, a administração, ela está negativa, ela está canibal. Certo. Você concorda comigo nessa questão? Concordo. Então a gente tem crédito para tudo, cara, hoje. E a senhora tá aqui para orientar. Às vezes você tá querendo tomar crédito para uma coisa, mas você precisa de crédito para outra. Acontece muito. Na verdade, a gente às vezes quer comprar um maquinário, mas quer construir um barracão. Isso. Ou propriamente e às dito... vezes você precisa dos dois. E às vezes eu preciso do barracão e do maquinário. Não tem barracão para guardar. Exatamente. Você precisa de custeio, mas não tem galpão para guardar isso. Exatamente. A gente vê do produtor muito isso aí, sabe? Às vezes quer alguma coisa, mas propriamente dito Acontece, é feito para uma outra finalidade. Vamos lá, outra dúvida dentro do plano safra. Existe crédito para irrigação? Claro que existe. Claro que existe. É um crédito de investimento. Irrigação hoje se enquadra em investimento. É um investimento, sim. E existe nas 3 gamas, né, de enquadramento, tanto para pequenos, médios e grandes produtores. Seja ela gotejamento, seja ela pivô. E outra dúvida minha que eu tenho, e inclusive um amigo produtor mandou perguntar também referente ao crédito rural. Silo. Construção de silo hoje. Tem também. Tem também? Tem também. Eu posso fazer uma tomada, vamos supor assim, de armazenamento. Porque assim, a agricultura, de certa maneira, em anos bons, em anos ruins, já também a gente consegue entender. Mas um leve dado fornecido pelo pessoal, vamos dizer assim, hoje se nós aumentar em 3 sacos a média nacional, né? Praticamente não tem mais aonde armazenar. A gente vai ter uma escassez aí de armazenamento, praticamente, onde já enfrentou nisso, não só no grão, mas propriamente dito em todas as culturas. E vamos dizer assim, você é da região cafeira, muitas vezes se vier uma super safra, a gente não tem onde colocar, propriamente dito, né? Vamos dizer assim. No caso da minha região, como é de café especial, o volume é menor. Então a gente ainda suporta. Mas se for olhar no volume nacional, realmente você está certo. Se falar que se considerar hoje em volume nacional de grãos, é igual eu falei assim. E no caso do crédito rural para silo, vamos lá, esses créditos de investimento um pouco maior, existe algum tipo de carência? Existe. Ó, a gente tem até 3 anos de carência, com até 10 anos de prazo hoje. 3 anos de carência e 10 anos. Até 10. E até 10. Que legal, que interessante. Porque muita gente não sabe, né? São várias linhas e várias demandas. E outra coisa, Ricardo, hoje a Sonhagro, ela consegue realmente trabalhar o crédito para que as coisas aconteçam. Ó, a Sonhagro tem um crédito único no mercado hoje. Vou te contar em primeira mão. Olha Qual?
A Sonhagro tem um crédito para aquisição de imóvel rural com 20 anos de prazo. A taxa pequenininha. Faz uma simulação com a Sueli aqui, você vai ficar impressionado. Ou seja, você comprar um imóvel rural hoje com 20 anos de prazo, cara, é excelente. Mas hoje prazo, vamos dizer assim, é o que o produtor mais gosta, né? Se você parar pra pensar, hoje o produtor quer prazo longo, enfim. Cara, eu não sabia que existia essa linha de crédito. Tem. Porque É uma operação estruturada, né, da Sonhagro. A gente pega assim... Não, aí no caso você tá falando que é uma operação estruturada. Estruturada. É interessante, cara, porque o pessoal geralmente, quando vai comprar propriedade, ainda assim, é do modo antigo, se eu não tenho dinheiro, eu não compro, enfim... Aquilo ali Se nunca vai divida ser meu. para as duas próximas primeiras safras. Entendeu? E não tem necessidade disso, na verdade, hoje, Ricardo. A gente que é especialista no crédito, né? A gente tem você que é especialista aí nos insumos, né? De correções e tal. Mas a gente é especialista no crédito e a gente observa essa dificuldade do produtor rural. Quantos produtores rurais não estão aí com as suas 3 primeiras safras já penhoradas para pagar a própria propriedade? Não tem necessidade. Hoje a gente tem crédito para 20 anos. É verdade, sim. Entendeu? E é um crédito com parcelas mais tranquilas de se trabalhar. É um crédito, como é que eu vou dizer a palavra certa para você, cara? É um crédito não canibal, que não vai te consumir. É um crédito sustentável. É aquilo que vamos conseguir pagar trabalhando, literalmente, trabalhando, né? E não com a faca no pescoço ou com a corda no pescoço, desesperador, é um crédito né? sustentável, como eu gosto de chamá-lo. Que legal, cara. Sonhagro vem trazendo bastante inovação. Muito Sim. interessante, cara. É inovação em crédito, né? Você pega inovação em crédito, né? Porque propriamente dito, os bancos tradicionais hoje, vamos falar as instituições tradicionais hoje, trabalham com uma linha de... Ricardo, a gente está falando aqui só de crédito rural. A Sonhagro ainda tem consórcio para todas as modalidades. A Sonhagro hoje tem seguro para todas as modalidades, seja ela do agro ou não. Então, vamos lá, nós estamos falando do crédito rural. Fora o crédito rural, a Sonhagro trabalha com consórcio, sim, seguros, créditos consignados, financiamento veicular. Isso. Que legal, cara. Nós estamos falando aí de 5 modalidades de crédito. Literalmente, vamos dizer assim... E forte, tá, Ricardo? Quando eu te falo que a gente trabalha com esses produtos, é forte. Ó, papo, você trabalha com seguro. Seguro de quê? De automóveis? Não. Eu trabalho com seguro de tudo. É como eu gosto de brincar. Eu tenho seguro de tudo. Legal. Eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro agro, eu tenho seguro alto. Eu tenho seguro para aeronave hoje, né? Que, por incrível que pareça, é uma demanda no mercado por causa do agro, né? É uma demanda do agro, o seguro de aeronave hoje. Né? Seguro de aeronave? Temos. Avião agrícola? Temos. Tem seguro? Tem seguro. Eu nem drone, sabia que existia. O próprio drone, ele precisa de seguro. O drone hoje agrícola pode se fazer seguro? Deve se fazer, porque ele cai. Deve se fazer. Eu não sabia, cara. Tem seguro, cara. Eu não sabia. Tem seguro para isso tudo. E às vezes tem um consórcio também, que é uma ferramenta de crédito incrível e pouco utilizada no mercado hoje, Ricardo. Pouco utilizado, como eu digo, de forma inteligente. É um crédito que você vai prever no futuro. Cara, o produtor, ele tem em sua essência poupar, né? Isso é verdade, é verdade. Ele tem em sua a gente vem aquela assim, a mãe ensinou assim, ai, meu filho, compra um consórcio lá. Não, você vai fazer um consórcio que programar sua venda. Minha mãe sempre falava assim, tranquilo. Compra um consórcio lá que você vai conseguir ter o primeiro carro. Mas eu sempre, assim, eu não digo eu assim, mas eu vou contar uma história particular. Eu ganhei um consórcio com 13 anos, minha mãe me deu o primeiro consórcio. Olha que legal. E, enfim, sim. Vamos entender, por felicidade ou infelicidade de Deus, eu fui contemplado no primeira parcela. E eu nunca peguei o consórcio. Uai, por quê? Você vendeu a carta? Era consórcio de moto na época e minha mãe tem pavor de moto, enfim. Mas ela nunca deixou eu pegar o consórcio. Fui contemplado na primeira parcela, fiz aquisição, contemplou na primeira, por sorteio, sem lance, sem nada, e nunca peguei. Outra coisa que é muito legal que nós temos hoje, Ricardo, nós temos um estoque cheio de cartas contempladas para automóveis e para imóveis. Cartas Sério? já contempladas. Isso é bom, cara. Muita gente não sabe isso, cara. Nós temos. Tem? Temos. Como funciona o processo de carta contemplada? Assim, porque assim, Pablo, a gente falando de consórcio, mudando assim, já que a Sonhagro também trabalha, existem muitos mitos, né? Hoje os consórcios, infelizmente, existem muitos mitos e verdades. Carta contemplada funciona? Funciona porque o consórcio, em sua essência, é um crédito que você programa, né? Certo. Mas nós entendemos que há necessidades que são extremas, são imediatas, né? E para isso nós temos essas cartas que já foram contempladas de pessoas com perfil ali de investimento que contemplaram aquela carta, assim como você contemplou sua carta de moto
e vende aquela carta já contemplada. Ou seja, a gente faz todo o trâmite de mover a carta daquele proprietário para você, Ricardo. Nossa, tem muitas dúvidas, né? Porque assim, muita gente tem falta de informação sobre o consórcio. Existe aquele mito. Ah, consórcio paga, nunca tem, na verdade. Eu né? tenho contemplado, É, só nunca vi. tem contemplado, Bem que tem. né? Mas sempre existe, né? A contemplação. Existe, sim. E a carta contemplada serve tanto para imóvel como para automóvel. Hoje eu tenho um estoque de cartas para imóveis e tenho um estoque de carta para automóveis. Que legal. Isso Com já valores assumir de de vista. até Isso. 1, 2, Isso, 3. Tem cartas, acho que até de 3 milhões Até hoje. de 3 milhões hoje. De imóveis, se eu não estou me enganado. Tem que olhar o estoque. O estoque ele baixa todo dia. Perfeito. Porque as pessoas contemplam todo dia e vendem todo dia, né? E uma dúvida do consórcio que eu tenho, que algumas pessoas que vão estar nos ouvindo têm a dúvida assim. Vamos lá. Contemplei uma carta, certo? Vamos supor por sorteio. Vamos entender que eu fui sorteado por uma carta contemplada por sorteio. Por quanto tempo eu posso... Até quanto tempo eu posso usar essa carta? Vamos supor que... Vamos melhorar a pergunta assim. Vamos supor que eu tenho uma carta de crédito de automóveis, eu fui contemplado. Esse crédito fica para mim usufruir por quanto tempo? Assim, 2, 3 meses ou ele acaba expirando, ele voltando ao Não, o grupo? crédito é seu. Você foi sorteado, o crédito é seu. Tem que haver. Cada administradora, Ricardo, ela tem um critério, ela tem um critério interno. Cada cota ela tem um critério. Então há um grau de relatividade nisso. Então, interessante é quando você for comprar um consórcio, o consultor vai te orientar. Essa carta aqui, ela tem essas e essas diretrizes. Então, cada consórcio é um consórcio. Mas sim, há consórcios que foi sorteada a carta sua e há consórcios que não. Que legal, entendi. E sobre o lance? Ah, tem muita gente que fala assim, tem que dar lance. Eu não tenho dinheiro pro lance, que o lance é a entrada. Eu já ouvi falar muita gente falar isso. Ah, agora eu não tenho, fica pra próxima, enfim. Quando eu sou contemplado via lance, quanto tempo eu tenho para pagar o lance? Geralmente, né? Varia, claro, de cada administrador. Vai variar, mas a gente tem a média aí vai de 7 a 30 dias. Vai variar de administrador para administradoras. De 7 a 30 dias, mais ou menos. Eu dei o lance, fui contemplado. Basicamente, eu tenho de 7 a 30 dias para pagar o... De 7 até. Até 30 dias. Porque vai variar. Tem administradores que vai te dar um prazo mais curto e tem administradores que vai te dar um prazo mais longo. Ó, naturalmente, se for sorteado por lance, você não pode deixar chegar na próxima assembleia, né? Sim, tem que usufruir da carta. Naturalmente. Que legal, cara. E sim, nós temos ferramentas também para potencializar o seu lance. Um lance embutido, né? Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, vai potencializar o lance. Às vezes ele não precisa de ter tanto crédito, tirar tanto recurso próprio para contemplar uma carta. A gente tem troca de chaves hoje, que é muito legal também. Trocas de chaves hoje? Sim, você quer trocar seu automóvel, você pode dar o seu carro como lance. E propriamente dito... Isso. E pega um pouco de recurso, o seu próprio veículo e trocar de carro. E muita gente não sabe disso. Não, muita gente não sabe. Mas tá aí a diferença que eu falei para você aqui no início da conversa. Eu não vendo crédito, eu peço consultoria. Que legal, cara. Porque muita gente não sabe que pode... O plano troca de chave, muitas vezes acha que é um financiamento, que vai entrar no financiamento a uma taxa, sei lá, enfim, que pode chegar até 2% ao mês. Só que o troca de chave é consórcio. É consórcio. É uma ferramenta do consórcio a troca de chaves, né? Na verdade, você vai ali potencializar seu lance com o seu veículo. De qualquer forma, você não iria trocar? Sim. Então, nada mal de você dar ele de lance. Isso é bom, cara. Isso é bom. É muito bom. Só pra gente terminar, então, Sonhagro Crédito Rural. Pra terminar, não. Pra gente recapitular aqui o pessoal. Sonhagro Crédito Rural, Sim. Agrícola, Pronamp, Pronaf, né? Enfim, Pronamp, Pronaf. Consórcio, legal, Certo. bacana. Seguros, Pra tudo. pra tudo, inclusive pra aeronave e drone. Aeronave, drone, vida. Vida, enfim. Seguro. Tem um seguro que eu gosto muito, que a gente tem hoje também, que é o seguro de vida que você retorna depois, né? Você compra ele, paga e depois ele é resgatável. A carta é corrigida e você pega de volta. É possível. Seguro de vida. É um ótimo investimento. Tá? E vou te ser sincero, eu fiz algumas contas e já percebi que é mais rentável você apostar num seguro de vida retornável do que numa aposentadoria privada, talvez. Talvez, vamos dizer assim, o pessoal investe muito. Eu ouvi falar, não sei se se enquadra nisso aí. Seria tipo o quê? Um Orocap da vida dos seguros. Não sei se falar dessa forma, não.
Mas sim, é um seguro resgatável e é uma apólice vitalícia, tá, Ricardo? Tá, eu vou pagando se eu quiser resgatar. Isso, por exemplo, você escolhe o tempo que você vai pagar aquela apólice. Certo, vamos lá, vamos. Eu quero pagar uma apólice em 15 anos. Uma por exemplo. apólice em 15 anos, vamos lá. Daqui 15 anos você acabou de pagar, Certo. a apólice é sua, você não paga mais, ela é vitalícia. Ah, é vitalício. Ou seja, eu quero o estorno do que eu investi. E aí eles vão pegar a correção daquele crédito. Se você usou, vão diluir o que você usou nesse período de tempo. Perfeito. Você tá segurado, ainda é um seguro, tá? Perfeito. Mas você vai retornar tudo que você investiu corrigido. É muito bom. E por curiosidade, um seguro desse de 15 anos, a parcela gira em que sentido? Relativo ao tanto que você quer investir. Mas a partir de quanto pode se Não iniciar? tem a partir. A gente faz um estudo de viabilidade para ver qual que é a parcela sustentável para você. E aí a gente mede o investimento. Que legal, que interessante. É muito então eu posso bom. pagar assim, desde 100 até 500 reais Pode. por mês. Pode. Eu conheço gente que paga 229, conheço gente que paga 800. E isso retorna. Retornável. Cara, é uma excelente forma de investimento. É um investimento. É uma excelente forma de você fazer sua aposentadoria, seu pé de meio no futuro, estudar seu filho. Que legal, cara. Então tudo isso tem possibilidade no seguro. Totalmente. E muita gente não sabe disso. Não sabe? E o crédito tá aí pra usar. O que a gente usou? Ontem a gente conversou com o gerente, né? Certo. E o gerente falou pra gente, cara, o crédito tem, ninguém toma. Exatamente. Ninguém toma, então tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. Vamos lá. Crédito rural, consórcio, seguro de vida, Crédito consignado. crédito consignado. Chegamos no crédito consignado. Todas as gamas do crédito consignado também. Também. INSS, LOAS, funcionário público, municipal, Soldado, federal, estadual, funcionário público. Tudo. Tudo. Crédito consignado para todo mundo, adiantamento do FGTS, que também é uma ferramenta Também. do crédito consignado. Entendi. Temos lá. Temos também o Refim, temos a portabilidade para ajudar o pessoal aí que está com problema com a prestação às vezes está alta, vai fazer um refinanciamento. Temos a portabilidade, que é portar aquele crédito para outra instituição bancária. A gente faz toda essa movimentação hoje. Que legal, cara. E além do crédito consignado, próximo, vamos dizer assim. É claro que a Sonhagro hoje, pelo pouco que eu conheço vocês, pelo pouco que vocês estão contando, é uma história que não tem interesse nenhum em parar, e Não. muito menos pelo contrário, né? Pra cima. Pra cima, né? Pra frente, né? Qual que é o próximo passo hoje? Temos também o financiamento veicular. Financiamento veicular. Muito bom, tá? Eu falo porque eu sou cliente dele. Sou cliente do financiamento veicular Sonhagro, eu troquei de carro esse ano. Sério? Sério, é muito bom, cara. É Fácil, prático, simples de é contratar. rápido, é simples. Contrato é virtual. Você tira as fotos do veículo no seu celular. É muito bom. Paga rápido para o vendedor. Que E é desburocratizado. desburocratizado. Isso. Porque hoje vivemos num mundo praticamente burocrático, né? A gente trava tudo, Não. praticamente, enfim, né? Das ferramentas da Sonhagro, é uma das que eu mais gosto hoje. É o financiamento veicular. Que eu acho ele prático. Que legal. Tudo via, talvez, vamos falar assim, através do franqueado da sociedade, Isso. você se direciona, aí ele vai te orientar a fazer todo o processo. Isso. Que legal, muito interessante, cara. Fora isso aí, o que vem mais? O que vem mais é seja um franqueado Sonhagro. Né? Pra você que não tem nada ali, eu falei, você não tem... Pensando em investir uma franquia, né? A gente tem a Sonhagro aí expandindo a todo o Brasil. Sim. Que legal, Pablo. E para deixar uma mensagem pro pessoal, o que, que você recomendaria hoje? O que, que você faria hoje? Pablo Fernandes, vamos dizer assim. O que, que você falaria hoje para um público que você, vamos dizer que você vai falar? O que você deixaria de recado pro pessoal hoje? Hoje, Pablo, vamos dizer assim, não como Pablo Sonhagro, assim, mas Pablo como pessoa hoje, o que você falaria para as pessoas? Cara, eu acho que hoje falta muita fé. Fé em Deus, fé em si mesmo. Falta muitas pessoas acreditarem umas nas outras. Falta muita cumplicidade. Eu acho que se a gente buscar o caminho certo, com fé na coisa certa, a gente chega lá. Acho que é isso que eu diria hoje. É isso que eu ensino para meus filhos todos os dias. Quando eu acordo, eu acho que o exemplo que eu deixo para eles... Eu adoro ensinar de boca fechada, né? Isso vem do berço também. Ensinar verdade. com exemplo, se acordar com fé, focado na coisa certa,
sem atalho, seguindo o caminho certo. Às vezes é árduo, é difícil, mas seguindo firme. É isso que eu diria para as pessoas hoje. As coisas hoje parecem estar muito difícil, Ricardo. Mas o que falta, às vezes, um pouquinho é força de vontade. Eu acho que nos falta um pouco fé. Fé, é a Eu palavra. acho que é a palavra. É a palavra que me move é, hoje. Hoje a palavra que te move é a fé. É fé. Assim, quem me conhece, às vezes eu brinco, falo assim, eu nunca perco a fé, né? Eu brinco, às vezes, assim, dia não tá bom, tá ruim, enfim, dia ruim, enfim, várias coisas para resolver. Mas aí, igual você falou, eu também penso dessa maneira. Que nunca nos falte a fé, né? De poder levantar todo dia, motivacionar. A gente se motiva, tem que ser motivacionado. Eu costumo dizer motivacional. A gente tem que se motivacionar todo dia igual banho. Todo dia você tem que tomar banho. Eu acho que todo dia a gente tem que se motivar. Porque do início do dia até hoje, principalmente, vamos dizer assim, para todo mundo, mas para quem é empreendedor, da hora que o sol nasce até a hora que vai dormir, praticamente a gente não sabe o que vai acontecer dali para frente, né? Mesmo. A gente não sabe. Pode ser notícias boas, ruins, enfim. E a gente tem que estar sabendo lidar com tudo. E quem tá focado no alvo certo, Ricardo, por mais que tenha, né, caminhos tortuosos à distância, o alvo não te permite olhar para baixo, né? É verdade. Acho que um objetivo lá na frente nisso faz que eu todo acredito sentido. hoje. Que legal. Pablo, obrigado pela Meu amigo, participação. que isso, não por isso. Deixar um recado pro Romário, forte abraço. Na hora que você retornar, manda um abraço para Deixa ele. comigo. Obrigado. Recapitulando, a Sueli é franqueada de vocês aqui hoje na região do Ponta Mato Porã Grosso do aqui. Sul, em Ponta Porã, né? Que legal. Quem quiser, a gente vai deixar depois aí os contatos do pessoal da franquia. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado Isso, participar. Não por isso. Tá? Nesse novo projeto nosso aí, que a gente acaba tentando viabilizar, mostrar para o público realmente não só quem é a Sonhagro, mas quem é realmente cada um. E, cara, bom retorno, obrigado, forte abraço. Forte abraço, meu amigo.